Olá, pessoal! I have a question to ask you. Should I feel offended if someone said that? Plain português é bom pra caramba. Or, Plain português é bom pra burro. should I feel offended? Of course not! Would you like to know why? Then welcome back to Plain Portuguese, where you learn what bom pra caramba, bom pra burro, and other colloquial expressions mean and speak like a Brazilian. A aula de hoje será predominantemente em português, mas há legendas em inglês disponíveis. Não se esqueçam de ativá-las caso achem necessário. Bem, com certeza vocês já conhecem e usam a palavra muito quando querem intensificar uma qualidade, por exemplo, ele é muito inteligente. Ou quando querem intensificar uma ação, ele trabalha muito. Na aula de hoje, veremos alternativas mais coloquiais, bem coloquiais, que têm a mesma função da palavra muito, o de intensificar ações, qualidades, quantidades. A propósito, veremos expressões que não são consideradas ofensivas. Bom, vamos começar. Ele está exausto. Ele trabalhou muito ontem. Ou ele trabalhou pra cachorro ontem. Ele trabalhou pra burro ontem. Bia, posso usar o nome de qualquer animal? Não. E por que pra cachorro, pra burro e não outros animais? Fiquem até o final da aula para saber o porquê. Bem, como eu ia dizendo, ele trabalhou para cachorro ontem. Ele trabalhou para burro ontem. Outras opções? Ele trabalhou para chuchu ontem. Ele trabalhou para dedéu ontem. Ele trabalhou pra caramba ontem. Ele trabalhou pacas ontem. Reparem que as expressões coloquiais, que essas expressões são usadas depois da ação que intensificam. Na verdade, essas expressões sempre serão usadas nessa posição, depois daquilo que intensificam. Guardem isso. Bem, a empresa onde ele trabalha fica muito longe. A empresa fica muito longe. Ou a empresa fica longe para cachorro. A empresa fica longe para burro. A empresa fica longe para chuchu. A empresa fica longe para dedéu. A empresa fica longe para caramba. A empresa fica longe pacas. Ele tá cansado pra cachorro. Usei tá em vez de está porque estamos usando uma linguagem mais coloquial. Sim, então ele tá cansado pra cachorro. Ele tá cansado pra burro. Ele tá cansado pra chuchu. Ele tá cansado pra dedéu. Ele tá cansado pra caramba. Ele tá cansado pacas. Vocês estão gostando da aula de hoje? Então considerem se tornar membros do Plain Portuguese Club, aqui mesmo no YouTube, e apoiar o nosso canal. Dessa forma, posso continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Considerem se tornar membros. Bem, continuando. Além das expressões que acabamos de ver, há ainda a beça, a rodo, as pencas, aos montes. Não estamos interessados em saber o significado das palavras beça, rodo, pencas. Hoje não. Estamos interessados no uso da expressão a beça, a rodo, as pencas
aos montes. Prestem atenção. Se estivermos nos referindo à quantidade de algo, podemos usar a beça, a rodo, as pencas e aos montes. Por exemplo, na hora do almoço tinha muita gente no restaurante. Tinha gente à beça no restaurante. Tinha gente a rodo no restaurante. Tinha gente às pencas no restaurante. Tinha gente aos montes no restaurante. E comida? Tinha muita comida no buffet. Tinha comida à beça no buffet. Tinha comida a rodo no buffet. Tinha comida às pencas no buffet. Tinha comida aos montes no buffet. Vocês ouvirão brasileiros falando tanto buffet quanto buffet. Sim? Eu geralmente falo buffet. Não sei por que na aula de hoje eu disse buffet, mas tudo bem. Agora, se estivermos modificando qualidades ou ações, as expressões a rodo, às pencas e aos montes não são usadas. Elas são usadas para modificar quantidades, como acabamos de ver. Então, para qualidades e ações, podemos usar a beça, além das expressões que vimos no início da aula. Para cachorro, para burro, para chuchu, para dedéu. Sim? Então, ele comeu e bebeu muito. Ele comeu e bebeu a beça. Ele comeu e bebeu para cachorro. Ele comeu e bebeu para burro. Ele comeu e bebeu para chuchu. Ele comeu e bebeu para dedéu. Ele comeu e bebeu pra caramba. Ele comeu e bebeu pacas. Agora ele tá muito feliz. Ele tá feliz a beça. Ele tá feliz pra cachorro. Ele tá feliz pra burro. Ele tá feliz pra chuchu. Ele tá feliz pra dedéu. Ele tá feliz pra caramba. Ele tá feliz pacas. E por quê? Para cachorro, para burro e não outros animais? Para entendermos a origem das expressões para cachorro e para burro, precisamos olhar para a cultura rural brasileira, porque parece que a ideia de em grandes quantidades tem sua origem lá. Bem, quando se prepara uma grande quantidade de comida, e essa comida não é toda consumida, há o que chamamos de sobra, the leftovers, sobra. Por exemplo, eu jantei a sobra do almoço. Sobrou frango e purê do almoço. Jantei o que sobrou do almoço. No meio rural, quais animais se beneficiam quando há uma sobra? O cachorro e o burro. Então é como se falássemos: tinha tanta comida que sobrou para o cachorro comer. Tinha comida para cachorro. Ou então, tinha tanta comida que sobrou para o burro comer. Tinha comida para burro. Daí o porquê de se falar para cachorro e para burro quando queremos intensificar quantidades, qualidades, uma ação em uma linguagem mais coloquial, claro. Gostaram da aula de hoje? Eu gostei para burro, eu gostei pacas. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!